vem do alto. Agora, se vocês puderem desligar o microfone, para não dar barulho aqui. Se não desse barulho, não teria problema nenhum, mas acaba atrapalhando um pouco. Vamos falar um pouco sobre a unção do Espírito Santo. Todo cristão aceitou Jesus, nasceu de novo, ele precisa de receber a unção do Espírito Santo. Tudo. Eu não estou falando só sobre cura, que às vezes a gente fala muito sobre cura, né? As pessoas ficam até meio preocupadas de conversar com a gente, com medo da gente perguntar quantos enfermos você curou. Não. Tudo que você faz no reino de Deus, você precisa de unção. Não porque você tem que se mostrar o tal. Para você cuidar de crianças na igreja, para você cuidar de órfãos e viúvas, para você cuidar de dinheiro, você precisa de unção. A unção é necessária para que você faça qualquer coisa no tocante o reino de Deus. Tudo que você precisa, graça e paz, pastor Alisson, tudo que você precisa, tudo que você for fazer no reino de Deus, você precisa da unção do Espírito Santo, porque a obra é Ele que vai te designar. Exemplo, aqui não sei quantas pessoas tem, deve ter mais de 7. Você acha que o Alexandro, fora desse mundo, conversaria com esse tanto de gente aqui? Lógico que não. A gente ia falar bom dia, boa tarde, boa noite e a conversa ia acabar. Porque o meu comportamento fora da unção é tímido, mas quando a unção do Espírito Santo vem, sai de baixo, vem bomba. Ou seja, a unção, ela te capacita para fazer algo que naturalmente você não poderia fazer. A unção te habilita para você fazer algo que você não poderia fazer. Se você faz alguma coisa no reino de Deus sem unção, você vai fazer com a força do seu braço. Zacarias diz, não é nem por força e nem por violência, mas pela voz do Espírito. Pela voz, por meio do Espírito. Porque senão, se eu faço tudo sem unção, eu vou me esforçar para as pessoas sentirem a presença de Deus. Eu vou cantar, eu vou ministrar e não vai acontecer nada. Aí eu vou tentar fazer aula de canto e achar que a técnica é a unção. A técnica não é a unção. Eu posso pregar com conhecimento humano e achar que o meu conhecimento humano vai trazer unção. Não vai trazer a unção. É impossível. Você pode agregar graça e conhecimento que você aprendeu, mas a unção do Espírito Santo. Você pode pegar a sua técnica e juntar com a unção, mas ela não pode substituir a unção. Jamais ela poderá substituir a unção, porque é a unção que gera isso aqui, ó. Isso que acabamos de presenciar, não foi eu, não foi quem estava orando, mas a unção do Espírito Santo se movendo no nosso meio. Por exemplo, nós vemos aqui Atos, Jesus está dizendo em Lucas, vocês devem ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Por quê? Porque a unção é o que te capacita para você fazer algo que naturalmente você não poderia fazer. Então você ora pelos enfermos sabendo que naturalmente você é um tímido, mas você começa a fluir com ousadia. A unção está interessada em fazer isso com você, fazer algo que por vias naturais jamais você poderia fazer. A unção te habilita para você fazer algo que naturalmente você não poderia fazer de maneira alguma. E o que é a unção? A unção é o ato de ungir. No Antigo Testamento nós vemos Deus ungindo, mandando ungir objetos que seriam objetos de adoração, objetos exclusivos para o templo. E nós vamos ver também a unção do óleo, simbolizando que fulano é separado. Então nós vemos separação de reis, separação de profetas, separação de sacerdotes. E essas pessoas eram pessoas das quais eles estavam sendo indicados. Olha, ele está sendo capacitado para fazer algo que naturalmente ele não poderia fazer, mas ele está sendo designado para fazer alguma coisa. É a mesma coisa de eu pegar o Dalso aqui agora e falar, olha, vou investir em marketing digital. Eu trabalho em marketing digital, eu sou muito influência nisso. Eu vou pegar ele que não sabe de nada, vou investir nisso, mas para que ele faça algo para mim.
Ou seja, eu estou pegando alguém que não tem conhecimento na minha área e estou injetando nela conhecimento para ser designada em alguma coisa. É isso que a unção vai fazer com você. Se você quiser unção para aumentar o seu nível de seguidores, vai pagar o Instagram para impulsionar o seu perfil. Se você quer ser unção para ser visto, faça qualquer outra coisa, menos o reino. Porque no reino de Deus, se você receber unção, meu irmão, se você receber unção, minha irmã, é porque o Espírito Santo está interessado em te designar para alguma coisa. Nunca que você vai estar cheio da unção que você vai ficar parado. Nunca que você vai estar cheio da unção e você vai querer ficar sem fazer alguma coisa. A unção vai gerar em você algo diferente. A unção vai produzir algo em você poderoso e as pessoas não vão reconhecer você. Porque quando você está atuando na unção, o próprio Espírito Santo está se movendo em você e através de você. Aleluia. A unção do Espírito Santo, quando ela toca em uma pessoa, ela faz coisas, ela age de uma forma ousada, que nem ela naturalmente faria isso. Glória a Deus. Por exemplo, aleluia. Agora, eu sinto a unção. Eu sei que eu estou carregado da unção. Se você estivesse aqui na minha frente, eu ia colocar a mão, não sei se ia cair duro no chão. Parecia que você tomou um tiro de fuzil. Mas é a unção se manifestando. Glória a Deus. Eu sei que a unção está aqui. E a unção é o quê? É o arrepio que você sentiu aí agora? Não, não é. A unção é a presença que você sente após ouvir uma rajada de línguas do pregador da sua igreja? Não. Mas a unção, ela causa essas reações. A unção, ela vai causar esse tipo de sentimentos, tanto emocional, tanto físico. Eu posso orar por vocês aqui agora e cada um começar a receber uma manifestação. Eletricidade no corpo, alguns podem sentir calafrio, outros podem sentir o fogo, mas a unção, ela é viva. A unção é tangível, a unção é real. Se eu transferir a minha unção para esse copo, e se alguém tocar nesse copo, ele vai ser tocado pela unção. Se eu pegar a minha camisa e dar minha camisa para outra pessoa, tacar nela, ela vai ser tocada pela unção, porque a unção é real, a unção é palpável. Ela é como se fosse uma eletricidade. Você sabe que a eletricidade existe, não é mesmo? Mas você não vê ela. Eu vi um pregador dizendo que a energia natural, a energia elétrica é o poder de Deus no mundo físico e a unção é o poder de Deus no mundo espiritual. Você não vê ela, mas você sabe que ela existe e ela é real. Se eu pegar uma chave aqui agora e colocar na tomada, eu vou tomar uma descarga elétrica. Mas eu não estou vendo a descarga, eu não estou vendo a eletricidade, mas eu sei que ela é real. E se eu tiver um contato com ela, nesse exato momento eu vou tomar uma descarga elétrica. É isso que a unção faz. Se você estiver perto de um homem de Deus, cheio da unção do Espírito Santo, ele vai tocar em você e naturalmente você vai ser tocado por essa unção. Então a unção não é a manifestação que você está sentindo por meio do homem de Deus, mas a unção que está ocasionando todo esse clima de glória, clima da presença, clima das manifestações, porque tem alguém ungido pelo Espírito Santo, movimentando todo esse ambiente. Então a unção é tangível. Eu não creio. Eu gosto é que não creio mesmo. Vamos lá, 2 Reis 13, olha como é que a unção é para a terra. Pessoa que quer unção e vai ficar parado, é perca de tempo. A unção é para se desgastar na terra. Se você quer ser ungido pelo Espírito Santo, você tem que morrer vazio. Despejou toda a sua unção. Porque olha como é que é forte. Verso 20: morreu Eliseu e o sepultaram. Outros bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que alguns enterravam um homem, e eis que viram um bando. Então lançaram o homem
na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou em seus ossos, reviveu, e o homem se levantou sobre os seus pés. Olha que forte. Eliseu era um homem de Deus, não era? Sim ou não? Sim. Um homem cheio do Espírito Santo. Só que ele morreu. Aí a gente pensa, então acabou. Não. Quando alguém jogou um homem morto na sepultura de Eliseu, quando ele tocou nos ossos, o que aconteceu? A unção se manifestou. A unção é tangível. Então um homem morto ressuscitou alguém. Olha que legal. Um homem está morto e ressuscita um que acabou de morrer. Por quê? Porque a unção é para a terra. Existem muitos homens de Deus aí que você fica vendo vídeos da qual eles morreram há alguns anos, mas essa unção não foi para o céu, porque quando Elias foi para o céu, a capa desceu e a unção ficou para quem estava na terra. A unção está na terra. Se você deseja ser usado como T.B. Joshua, se você deseja ser usado como David Robson, se você deseja ser usado como Kenneth Reagan, eu vou te dizer, a unção desses homens estão aqui na terra. A unção desses homens estão na terra. E se elas estão na terra, extraia da unção. Deseja a unção. Essas unções não, eles morreram, mas a unção permanece. Por quê? O que é a unção? A unção é como se fosse o Espírito Santo, é uma essência. É como se fosse um fragmento do Espírito Santo acessando você, ao ponto de que ela se apregna no seu corpo. Fica no seu corpo. Se alguém sentar aqui, ó, agora, vai ser tocado por essa unção. É real. Por isso que Jesus falou, olha, tudo desse evangelho vai se iniciar em Jerusalém. A caminhada de vocês vão começar em Jerusalém. Mas vocês têm que ficar em Jerusalém, porque de lá vai vir o poder. O que é poder? O poder é a própria unção. A unção é o próprio poder de Deus. A unção é o próprio poder de Deus. Quando alguém no Antigo Testamento era ungido, era alguém como se fosse a arca da aliança humana, ambulante. Aonde que esse homem passava, devido à grande unção, devido ao grande poder que estava sobre a vida dele, eles viam Deus e a presença de Deus por meio desses homens. Deus era visto através desses homens, porque a unção de Deus foi derramada sobre eles. Aleluia, Jesus. E essa unção quer ser derramada sobre você essa noite. Amém. Não dá para fazer nada no reino de Deus sem unção. Jesus foi o ungido de Deus. E como ungido de Deus, ele teve um propósito. Ele teve uma direção. A palavra Cristo é Messias, ungido, separado. E ele foi separado. Quando ele veio na terra, ele estava dizendo para o homem que Deus estava tabernaculando com os homens novamente. E sabe mais o que ele estava dizendo? Que a unção não seria temporária. Ela está em você e através de você. Ela quer se manifestar em você e através de você. E nisso você vai começar a fluir no reino de Deus com ousadia, com autoridade, com poder. Olha, os apóstolos, eles fluíam na unção. Eles estavam, é como se eu pegasse aqui agora um roteador e roteasse para vocês a internet. Todo mundo vai usar a minha internet, meus dados móveis. Mas se eu desligar os meus dados móveis, todo mundo aí vai ficar na mão. Eu vou pedir aí quem puder estar desligando o microfone. Como eu estou dizendo, todos aqui vão começar a receber, vai começar a usar a minha internet. Mas se eu desligar aqui, acabou. Então basicamente era isso, os discípulos estavam usufruindo da unção que estava sobre Jesus. Ele impartiu. A unção que estava sobre a vida dele foi impartida na vida dos discípulos. Mas chegou o momento
que Jesus morreu e ressuscitou e foi ao Pai. Ele foi ao Pai e ele estava dizendo: agora é com vocês, agora o bastão está sendo passado para vocês, vocês têm que ficar em Jerusalém e vocês serão os ungidos. Porque Jesus também subiu e a unção é para a terra. E ele se moveu como homem, não se moveu como Deus. Talvez alguém vai pensar: não, ele fez como Deus. Não, ele disse: se você tiver fé, fará as mesmas obras e obras maiores, porque eu vou para junto do Pai. Então tudo que ele fez foi mediante a unção que estava sobre a vida dele. Ele tinha uma unção poderosa fluindo na vida dele, e os discípulos também estavam fluindo nessa unção. Mas agora eles tinham que receber a segunda unção, e a segunda unção seria a unção permanente deles, a qual ele teria experiência deles, a qual eles iriam se mover com essa glória. E quando eles fossem movidos dessa glória, eles iriam fluir profundamente. Por quê? Acredito que todos aqui são batizados com o Espírito Santo. Mas se eu disser que você vai receber o batismo com o Espírito Santo e do dia para a noite vai ser um Pedro, eu estou mentindo para você. Se eu disser que hoje você recebe o batismo com o Espírito Santo e hoje milagres extraordinários vai acontecer, estarei mentindo para você. Porque o batismo com o Espírito Santo é o pontapé para esse nível, é a porta. A porta foi escancarada para você acessar, entrar, receber. Então, existem níveis de unção. Vamos dizer, todos são ungidos hoje? Sim e não. Por quê? Porque nem todos fluem, nem todos são ativados. Talvez você está cheio de unção, talvez você está cheio de dom, você recebeu a unção e você está travado. Porque existe a unção pessoal e a unção ministerial. Ah, é duas? Não, não é duas. Mas é a primeira unção que você recebe. E é a primeira unção que você deve gerar. A unção você tem que gerar ela. A unção você tem que aumentar ela. A unção ela precisa ser crescente na sua vida. Então talvez você é alguém aqui que pede Deus dons. Me usa, me usa, me usa, me usa. Eu quero ser cheio, 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 cheio. Mas não ora para os enfermos serem curados. Talvez você já recebeu o dom, mas está aí parado, porque você está esperando um anjo aparecer e dizer que Deus te entregou os dons. Então, o que vai fazer com que esse dom seu seja potencializado é a unção do Espírito Santo. Então, da mesma forma que Paulo disse que Jesus deu dons aos homens, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, ele diz que deu a cada um graça, que é unção, segundo a medida do dom de Cristo. Existe uma medida do dom de Cristo querendo operar em você. O apóstolo, ele vai ter uma medida do dom de Cristo, uma graça maior para fluir em curas e milagres. Mas vai ter aqui um pastor que ele vai fluir também em curas e milagres, mas segundo a medida, segundo a unção. Jesus aqui pegou esse copo, que é o apóstolo, e encheu até o topo. Pegou o pastor, colocou na metade. Pegou o evangelista e colocou aqui. É a mesma forma os dons espirituais. É a mesma forma os dons. Você flui nos dons conforme a medida de unção que você tem. Talvez aqui você já ora por coluna e as colunas são curadas. Mas você não chegou no nível de chegar para alguém e dizer: levanta agora em nome de Jesus. Por quê? Porque a sua unção ainda não cresceu. Você está na unção pessoal. E o que a unção pessoal quer fazer? Manter você. Para você ter fé que alguém que você fala que é Senhor da sua vida, veio na terra, morreu há 2000 anos atrás e vai voltar para te buscar e reinar sobre a terra, você tem que ter unção, porque isso vai alimentar a sua fé. Ou seja, a unção é um combustível que me faz viver no mundo espiritual aqui na terra.
A unção me faz ser alimentado do céu e estando aqui na terra, porque eu consigo orar, a unção me faz orar, a unção me faz jejuar, a unção me faz ter vida de intimidade com o Espírito Santo, a unção me alimenta de receber algo de Deus. E a unção, essa primeira unção, a pessoal, talvez não está interessado em fazer você orar pelos enfermos, está interessado em mudar o seu caráter. A unção primeiro ela vem para moldar o seu caráter, porque você vai ser usado através da unção, mas você vai ser mudado através da unção. A unção quer transformar alguém através de você, mas ela quer te transformar primeiro. A unção quer levantar um paralítico através da sua vida, mas primeiro ela quer acabar com as suas, o seu mau caráter, a sua mal conduta. Porque se você não for mudado pela unção, eu vou ser sincero. Quem me conhece sabe, eu falo rasgado. Você vai para o quinto dos infernos também com essa unção. Porque a unção está para potencializar você ou ela está para destruir você. E se você não foi mudado pela unção, você vai ser destruído por causa dessa unção. E você vai ir para o inferno curando enfermo, para o inferno expulsando demônio, para o inferno ganhando muitas almas. Mas você vai para o inferno, você vai, mas alguém vai ser salvo. Você vai para o inferno e foi alguém curado. Você vai para o inferno e alguém foi transformado pelo poder de Deus. Porque a unção ela só demonstra quem é você. E se você não esperar o processo da unção pessoal mudar o seu caráter, mudar você, para depois você mudar as outras pessoas com a unção ministerial, você vai ser destruído. Eu vejo vários homens de Deus aí, revelando, vai olhar aqui pro Edu, vai falar, seu CPF é X, eu não descreio disso, não desacredito disso. É palavra de conhecimento em profundidade, eu creio. Mas eles estão usando a unção, fluindo no dom. E se você for olhar o particular dessas pessoas, você percebe que a unção está promovendo ele para ir para o inferno. A unção está levando ele mais rápido para o quinto dos infernos. Por isso que você precisa primeiro ser mudado e transformado por ele. Ele quer transformar você. Ele quer mudar você. Ele primeiro quer capacitar você. E depois que você for capacitado por ele, ele vai te dar uma unção ministerial. Para que a unção? A princípio, todos aqui nós estamos nesse ministério, um reino de poder. Olha um dos motivos da unção, quando você está ligado a uma pessoa. Vamos lá. Números 11. Só vou achar o versículo aqui. 16, Números 11, 16. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, sabes seres anciões e nossa, meu Deus do céu, tô falando quase em língua estranha aqui, superintendentes do povo, e os traz perante a tenda do encontro, para assistir ali comigo. Então descerei e falarei contigo, trarei do Espírito que está sobre você, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não leveis tu somente sozinho. Ou seja, se tem alguém aqui fluindo comigo e deseja ser usado de Deus juntamente comigo, eu vou impartir a unção para que você me ajude a fluir, para que o que está sobre mim esteja sobre você. Quer falar alguma coisa, André? Qualquer coisa você digita aí. Então, o que estava sobre a vida de Moisés iria sobre a vida deles, ou seja, o espírito de Moisés iria sobre a vida dos 70 anciões. Então, quando você recebe a unção de alguém, você começa a pensar como ele, você começa a agir como ele, você tem o mesmo desejo de fluir como ele, você começa a ser apaixonado pelo reino de Deus como ele. Quando eu comecei a andar com o apóstolo Danilo Campos, eu fui destravado completamente, porque eu comecei a olhar o reino de Deus como ele deve ser, não como um sistema religioso, mas como um reino que se movimenta e funciona.
Ou seja, eu já tinha um pouco, ele meio que destravou eu para o meu ministério. Eu já tinha esse comportamento intenso, mas ele não era tão amplo. Mas quando eu me conectei a ele, eu recebi dessa mesma unção e comecei a pensar da mesma forma. Verso 25. Moisés chama os 70. E no verso 25 diz: então o Senhor desceu na nuvem e lhes falou, tirando o espírito que estava sobre ele e pôs sobre os 70 anciões. Quando o espírito repousou sobre eles, eles profetizaram, mas depois nunca mais aconteceu isso. No verso 26, porém no arraial ficaram 2 homens, um que se chamava Eudade e outro que se chamava Medade. Repousou o espírito sobre eles, enquanto estes estavam inscritos, e ainda não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Ou seja, a unção ela não precisa. Eu estou aqui em Belo Horizonte, se tiver alguém em Portugal, se tiver alguém no interior de Minas, se tiver alguém em São Paulo, vai receber essa unção que está manifesta aqui no meu corpo agora. Porque o propósito era a tenda do encontro. Mas no arraial tinha 2 profetizando, ou seja, dos 70, 2 ficaram no arraial. 68 receberam a porção que estava sobre a vida de Moisés. E no arraial eles estão profetizando. Aí vem 2 jovens e fala: Moisés, tem 2 homens lá profetizando. E eu imagino Moisés falando: uau, glória a Deus. Talvez o homem veio contar fofoca e Moisés: ei, fofoqueiro, quem dera, oxalá, se todos fossem profetas, e que Deus descesse, enviasse o seu Espírito para todos. Quem dera se todos fossem profetas. Se eles estão profetizando lá, eu quero é isso, que todos sejam profetas, que todos sejam ungidos, que o Espírito desça sobre todos, que todos comecem a fluir na unção. Era esse o desejo de Moisés. E olha que engraçado, Joel 2:28, e nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Sobre o meu servo e as minhas servas eu derramarei do meu Espírito. Oh, o sonho de Moisés foi cumprido na nova aliança. Se alguns eram separados, hoje todos são ungidos, mas você precisa ativar a unção que está sobre você. Você precisa de fazer essa unção mover. Você precisa de fazer essa unção ser agitada. Você precisa de fazer com que essa unção haja um destravar completamente na sua vida. Tem pessoas que recebem a unção de outro e se desligam. Vamos dizer, eu fluo nos dons de curar. Aí tem alguém aqui do nosso meio que se une e se desliga. Ele acha que ele só recebeu a capa só está está sobre ele, mas ele não recebeu o dom ministerial para fluir nessa mesma profundidade. Aí o bonitão está fluindo, glória a Deus, aleluia, e recebi tudo, não preciso dele mais. Vai para frente e para de fluir. Porque o que foi gerado foi através do ministro que Deus confiou e que você estava debaixo dessa cobertura. Não foi gerado pela sua vida, não foi gerado pelo seu ministério, não foi gerado pela sua pessoa. Então tem pessoas que erram nisso. Quando você recebe a unção de um homem de Deus, primeiramente, ele quer que você seja alguém que vai cooperar na sua missão, no seu chamado. E depois você vai ser enviado e vai receber tudo que esse homem de Deus tinha. Elias era o profeta, Eliseu era o seu sucessor, Eliseu era o seu moço. Só um segundo. Eliseu era o sucessor de Elias. Ou seja, Eliseu estava na fase de aprendizado. E Eliseu não queria. Olha que interessante. Eliseu, ele não queria deixar Elias. Ele queria que Elias estivesse com ele. Mas chegou o momento de se desligar. Chegou o momento do rompimento. Chegou o momento de que ele foi tão fiel ao ministério de Elias que ele ia receber a unção
dobrada do Espírito que estava sobre a vida de Elias. A unção dobrada que estava sobre a vida de Elias, Eliseu iria receber. E quando você recebe a unção de um homem de Deus, você começa a fluir da mesma forma. Se eu estou fluindo com palavra de conhecimento e alguém aqui deseja, vai fluir da mesma forma. Mas se você não deseja, eu até te convido para sair dessa live, que senão não vai fluir nada. Tchau e bênção. Porque se não tiver pessoas desejando, a unção não vai fluir. E como é que você sabe que o problema está nas pessoas? Porque eu passei o dia todo orando, o dia todo desejando, o dia todo jejuando, orando em línguas o dia todo e extraindo da unção. Então se tem alguém que o problema aqui não sou eu, porque eu me tornei alguém preparado para receber do Espírito Santo. Então quando Jesus em Nazaré estava cheio de unção e as pessoas não quiseram receber o que estava sobre a vida dele, ele não abandonou o ministério e acabou com tudo. Ele foi para Genezaré. Nazaré não quer? Então Cafarnaum quer. Genezaré quer. E as pessoas vão receber. Lá poucos milagres aconteceram, mas em Cafarnaum os cegos enxergaram. Em Genezaré milagres aconteceram. Se você deseja dessa unção, você vai isso que dá se pragasse. Shema castia pra nesolo coche pragasse. Shemazi que estolimaga serabasso. Você vai receber nessa mesma profundidade, dessa mesma forma. Vamos lá. 2 Reis. 2 Reis 2:8. Olha, o mesmo que aconteceu sobre a vida de Elias, aconteceu sobre a vida do Eliseu. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e eles passaram ambos em seco. Agora, olha que legal. Quando Elias sobe, e a condição era, você vai receber a porção dobrada, se você pegar a capa, se você pegar o manto, se você pegar, você venceu. Se você pegar, você ganhou na Mega Sena, Eliseu. Porque a unção que está sobre a minha vida. Aí ele se frustra, porque parece que ele não queria tão a unção, parece que ele queria a pessoa de Elias. Parece que ele teve um apego sentimental e emocional na vida de Elias. Mas quando ele vai fazer prova com Deus, será que essa unção existe mesmo? Cadê o Deus de Elias? Quando ele bate nas águas, acontece a mesma coisa, porque se a unção está sobre a minha vida e for para a sua vida, vai acontecer a mesma coisa e coisas maiores acontecerão, porque a unção, a porção dobrada vai sobre você. Vai extraindo, vai sugando. Ele vai dizer, cadê o Deus de Elias? E quando ele põe a prova, ele fere e as águas se dividiram e ele passou. Ou seja, o manto foi passado. A unção foi com Elias? Não, ficou na terra e Eliseu foi o seu sucessor. E ele começou a fluir, deu continuidade ao ministério profético. Ou você é alguém que Deus levantou para gerar ministros, ou você está dando continuidade ao ministério, seja lá pastoral, seja lá de ensino, seja lá apostólico, seja lá evangelístico, ou seja lá profético. Você é a continuidade do que Deus está construindo. Deus não muda o propósito, Ele muda as pessoas, mas o propósito é o mesmo. A glória é a mesma. A glória é a mesma. E como eu posso extrair essa unção? Só de você caminhar, só de você honrar essa unção, você já vai começar a receber dela. Amém. Danilo Campos nunca colocou a mão na minha cabeça, mas só de eu acompanhá-lo e honrar a unção que estava sobre a vida dele, eu comecei a fluir na mesma profundidade. Em Marcos 9:8, aconteceu quase a mesma coisa que eu acabei de falar de Moisés. 2 jovens lá, foi X-Novar lá, que tinha
os rapazes profetizando no arraial, e os discípulos também, quando eles viram outras pessoas expulsando demônios pelo poder de Jesus, eles vão dizer: mestre, mas estão expulsando demônios pelo poder do seu nome, mas eles não fazem parte do nosso grupo. E quem que diz que precisa de participar do grupo? Só precisa de estar conectado espiritualmente, só precisa de honrar essa unção. Honrou, vai receber. Eles disseram: mas não faz parte dos 12, porque eles estão fazendo? E Jesus diz: quem não é contra nós, é por nós. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Se está honrando, vai receber mesmo. Talvez você não pode nem conversar comigo no WhatsApp, mas se você vê minha unção e deseja dela, você vai fluir mesmo, sem sombra de dúvidas, você vai fluir, porque existem níveis de fé que precisam de crescer na sua vida. Ousadia é um nível de fé. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo e eu falava em línguas, mas eu não orava pelos enfermos. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo e não orava nem uma hora. Comecei a orar em línguas de verdade mesmo, foi no meio do ano passado, e eu recebi em 2021. Se eu tivesse orado de 2021 até agora, o nível de unção estava bem maior. Mas no pouco tempo que eu orei, eu também já gerei uma unção. Ou seja, eu recebi uma unção para romper. Existe, depois você olha, quando Ezequiel dá a descrição do diabo como um querubim ungido, ali está escrito isso: expansão. Existe unção de expansão. Quando você recebe unção, você logo vai se expandir, você logo vai crescer. Não existe unção apenas para despedaçar jugo, porque na sua empresa você vai despedaçar o que lá? Você tem que fazer é expandir, não é despedaçar nada, não é quebrar nada, você tem que fazer crescer. Então existe unção para curar, unção para prosperar, unção para expandir. E para você orar pelo enfermo, você precisa de coragem, que é um nível de unção. Os apóstolos em Atos 2, Jesus falou. Os apóstolos em Atos 2, Jesus falou. Atos 1:8, vocês precisam de ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles foram revestidos de poder, eles pregaram o evangelho. Atos 3, foram presos. Atos 4, saíram do sinédrio, e eles estão orando. Vamos lá, se eu não me engano é isso mesmo a sequência. Atos 4, 24. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nela há, disseste por meio do Espírito Santo, por meio da boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, as autoridades se ajuntaram, uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se levantaram nessa cidade contra o teu servo Jesus, o qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e a gente de Israel. Então fizeram tudo isso e com a tua mão, para fazerem isso com tua mão e com teu propósito. Agora, Senhor, olha para as nossas ameaças e conceda aos teus servos que anunciem com estrupidez a tua palavra. O único em Atos 2 que foi ousado foi Pedro, os demais não. Os demais, a primeira perseguição, eles estavam correndo, e eles estão dizendo: nos conceda pregar a tua palavra ousadamente. Você recebeu o batismo com o Espírito Santo, você fala em línguas, mas talvez você não prega a palavra ousadamente porque o seu nível de unção precisa de crescer. A sua unção precisa crescer e ser desenvolvida, a unção ministerial, para que você faça as coisas que naturalmente você não poderia fazer. E quando o Espírito desceu sobre eles, todos eles orando, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Eles receberam a primeira vez, recebeu a segunda unção mais poderosa do que a primeira, e começaram a pregar ousadamente. Aí Estevão morreu, eles não pararam de pregar, cada um foi para o seu canto e continuou dando continuidade a esse propósito. A unção aumentou e expandiu. A unção cresceu e começou a alcançar várias pessoas. Agora olha que engraçado.
em Atos 5:12. Olha a mudança. Atos 5:12. Muitos sinais e prodígios era feito entre o povo pela mão dos apóstolos, e costumavam todos se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles. Porém o povo lhes tributava com grande admiração, e cresciam mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Primeiro, eles receberam unção e as pessoas começaram a chegar com mais proporção. E diz, ao ponto de levarem os enfermos até as ruas e colocarem sobre os leitos e as macas, para que Pedro passasse, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Fluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando os doentes e os atormentados de espírito, e todos eram curados. Olha como é que aumentou. Agora não precisa nem de colocar a mão. Agora eles estão numa casa, e se só a sombra de Pedro passar, já resolveu o problema. Se a sombra de Pedro passou, o enfermo vai embora. Aliás, vai ser curado. E o endemoniado, o demônio que está sobre a vida dessa pessoa, vai ser expelido para sempre. Quando a unção aumenta, não precisa nem de imposição de mãos. Agora, eu não estou endeusando Pedro, porque nós estamos aqui pelo celular e muitas pessoas sentiram a unção pelo celular. Ah, mas você, nunca vi você a pessoa colocar uma maca do seu lado e o paralítico levantar. Só faz o teste, então. Tem alguém aí na sua casa? Vamos fazer o teste. E nós vamos ver se não vai acontecer. Porque a unção é do Espírito Santo. A unção é do Espírito Santo. A unção, ela não precisa de se manifestar apenas. Eu posso soprar, você pode receber. Eu posso colocar a mão sobre você, você pode receber. Você pode passar do meu lado e você pode receber. Paulo, em Atos 19:11, só o lenço dele curava os enfermos, expulsava os demônios. Paulo, o lenço, não era nem Paulo. Paulo passava, o lenço de Paulo passava, os demônios começavam a correr, as enfermidades iam embora, e Paulo nem estava lá. Mas o recipiente, a essência do Espírito Santo que estava sobre a vida de Paulo foi transferida para o lenço. Tem gente que não crê, mas eu não posso fazer nada. Eu creio, e eu sei que acontece. Antes eu não cria, eu era muito racional. Mas se você quiser ser racional no espiritual, você vai se perder. Eu posso tanto soprar, como tacar o lenço, como passar do seu lado, e você vai receber dessa unção. E eles receberam uma unção maior, com mais intensidade, com mais proporção. E aconteceu de que quando eles receberam unção, coisas maiores no ministério deles aconteceram. Se Jesus levantou um paralítico, eles levantaram muitos paralíticos, porque a unção deu continuidade. A unção deu continuidade, maior, superior. Recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas. Poder é unção, e a unção se intensificou, a unção ficou maior, e é dessa unção que você vai receber nessa noite. Eu vou te dar um tempo para você começar a orar. Como que eu recebo a unção, Alexandre? Você recebe a unção. A forma mais fácil de receber unção é por transferência. Oração em línguas você está construindo, mas é a unção que é sua. Mas quando você receber uma transferência, vai fluir. E o que tiver sobre a minha vida, e mais, o que o Espírito Santo quiser te dar, ele vai te dar, às vezes, algo que nem está fluindo na minha vida. Nos tornamos responsáveis.
Você que deseja, começa a pedir o Espírito Santo. Começa a atrair a presença do Espírito Santo. E você vai receber o mesmo e maior. Como disse Moisés, eu quero que todos sejam profetas. Todos profetizem. Todos têm um Espírito. E já aconteceu. E você vai receber. Porque um líder maduro quer que as pessoas fluam mais. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu quero que vocês fluam mais. Se vocês quiserem ligar o microfone, mas quando eu for ministrar, eu peço que vocês só parem de orar. Ou desliga o microfone e continua fluindo. Porque se você estiver fluindo, eu não quero que você pare, eu quero que você mergulhe mesmo. Em nome de Jesus, seja cheio. Receba a unção do Espírito Santo. Receba a unção do Espírito Santo. Mais do fogo do Espírito. Mais do fogo do Espírito. Receba, receba, receba. Mais Espírito Santo do seu fogo. Mais, 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 mais. Mais fogo, 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 fogo. Fogo. Receba do Espírito todos os dons, Pai, que está sobre a minha vida, os talentos que estão sobre a minha vida, a unção, os dons, tudo que o Senhor tem me derramado, eu transfiro sobre a vida dos teus filhos agora. Se você puder ligar a sua câmera, eu preciso de olhar para você e você ver se você está recebendo o Espírito Santo. Talvez você não vai sentir vontade de pular, mas você sabe que você recebeu da unção. Eu estou tomado pela unção aqui. Fogo, fogo, fogo. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Extraia, pegue, puxe da unção. Puxa da unção. Extrai a unção. Ela quer tocar você e onde você estiver. Não tem barreiras. Aqui, neravase que estarava socoramase. Revase candorovo sande carevaso. Eravase que estama que santoravase caso. E caso corovose que receba, peça. Imagina você recebendo de Jesus agora a unção. Imagina você recebendo a unção tocando seus ossos, impregnando em você agora. E caçanderá seque, remande socorama sequesa, ra sequesa, roba seque sorama que santorabaso, e rabasoco sorama que sandese. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Em nome de Jesus, a unção tangível, tocando agora, tocando agora, mais, que santeraba, se praga se casarama se que sorama se. Reba se que safraca se que. Era macho que se praca checa pra se corama se.
Ero kase bragaso kora desabragaso. Nereba kase ke sokora masi eke ravase. Era masoko solo rogo shema kase ravaso. Shekastio kamasu. No samahasi koramase. Shepra castoro. Nemasi cantoro. Shepra casti abragase. Espírito Santo. Rusa bragasti lo bragase. Inamaso costema kio rabase kento. Lema se kesto corandeste. Shekaste abrakase. Shekastora makaste. Shekastora makaste. Ora casti candoro sandeseko. Esse casto remagasti coro você que. Eu sinto tem pessoas aqui com sede, com fome. Eu sinto pessoas sugando essa unção. Então receba completo. Receba completo. Mais fogo. Fogo. Checo sepra. Extraia tudo. A mulher do fluxo de sangue disse: se tão somente eu tocar, se tão somente eu ouvir, se tão somente eu ver, toque, receba tudo completo, receba. Receba. Chegou se bramaçou. Era socone seria bragaço. Era masocoravaço. Ora case que so candes. Era se que so. Nerava se que saravaço. Era masse que sora. Era masoco sora masse que. Ero se cora masocora masse. Era masse coro. Ero sai que sero cavase que ravase coro vocea. Ero se castoro masse que socoramase. Espírito Santo. Que sorasse. Ranzo coramase coramaso. Eso coramase que. Santoro castene amase. Pero mase que soramande se que entora mase que rabaso. Era mase que so. O caste sero maso. Ora se que seco. Eu te amo, Espírito Santo. Checa sora mase. Eu me apaixonar. Queimou todos outros amores. Queimou todos outros
queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir, pode vir. Che senona, e queira se soran se coramasso. Amém? Alguém tem alguma experiência para contar aqui no momento da oração? Se tiver alguém aqui para contar alguma experiência, o que você sentiu? Você sentiu alguma coisa? Pode falar. Eu senti bem forte a unção mesmo, assim, puxando muito forte na hora da mão, assim, a mão inteira, junto com o braço e a coluna inteira, assim, se contorcendo muito forte e, tipo, nas costas, como se fossem umas fisgadas também, assim, sabe? Muito forte, muito forte. Conforme você ia falando, você ia soprando e ia intensificando muito forte, muito forte. Amém. Tenho certeza que... E muito obrigada, pastor. Você muito recebeu. obrigada do coração. É real mesmo, é real mesmo. Amém. Eu recebi, agradeço muito. Com certeza. Se prepara para você fluir mais do que você já está fluindo. Amém. Amém. Todos Eu percebi nós, que você está fluindo em cura. E quando você recebe impartição de alguém, isso potencializa. E o interessante é que você recebe o que está sobre a minha vida e é ativado o que está sobre a sua vida. Porque eu não tenho problema nenhum. Talvez eu vou impartir unção aqui sobre vocês e vocês vão fluir mais. Eu não tenho problema com isso. Eu quero que as pessoas fluam mesmo. Bom que não fica só eu orando para enfermo, né? Porque tá na hora já de alguém começar a fazer alguma coisa. Mais alguém sentiu alguma experiência? Tiago? Magno? Deixa eu ler aqui rapidão. Experiência gloriosa. Pode ter certeza que você também recebeu. Ninguém quer falar nada? Vocês querem falar alguma coisa? Quer não? Tem mais testemunho não? Se não tiver, vamos finalizar por aqui. Alguém sentiu mais alguma coisa? Ah, tá, o Edu. Ah, não, achei que foi o Thiago que contou sobre isso. Quer falar alguma coisa, Thiago? Ô, meu irmão. Pode falar. Quer falar alguma coisa? Um momento antes da oração, enquanto o irmão tava ministrando a palavra, minha esposa tá na live aí também, eu até perguntei pra ela se ela tava sentindo, que eu fui pra um cômodo diferente aqui, pra não dar eco na ligação. Eu perguntei pra ela se ela tava sentindo o mesmo que eu sentisse um sono fora do comum, um peso que eu na hora eu identifiquei que fosse algo espiritual, algo que como se não quisesse que eu recebesse da parte do Senhor. E mais a hora que o irmão começou a orar, tanto no começo, começamos a orar em línguas junto, eu senti muita presença. E depois pude sentir uma opressão, como se não quisesse deixar eu receber algo da parte do Senhor. Minha esposa teve a mesma sensação, mas agora, no final, nessa oração do final, eu pude novamente sentir que mudou o clima espiritual, senti que eu recebi também algo da parte do Senhor nessa noite. Mas o peso que você sentiu foi em qual sentido? Passou mal? Achou que é coisa estranha mesmo? Porque, por exemplo... Eu senti um sono assim, fora do comum. Eu senti um sono e meu olho, eu com o celular, sentado com o celular na mão, segurando, meu olho começou a querer fechar, como se eu tivesse tomado um remédio,
calmante, algo assim pra dormir, que foi muito forte mesmo. Sentiu a mesma coisa, Carla? Sim, senti também. Sono. Eu tava pensando. Mas senti-me assim muito leve. Mas você não sentiu opressão, algo do tipo? Não. Porque, por exemplo, Só mesmo. às vezes, eu não tô falando que é o seu caso, Thiago, mas, por exemplo, teve uma vez que eu fui ministrar batismo com o Espírito Santo, quem tava caindo era eu. Eu falei, o que é isso? É o cara que tem que cair, eu que tô caindo? Ou seja, quando a unção vem forte sobre o corpo, eu mesmo não tava aguentando. Eu tava quase debilitando aqui, orando para ele receber batismo com o Espírito Santo, torcendo para ele falar em línguas logo, porque senão eu ia cair no chão, que eu não tava aguentando mais. Então, acontece, eu tava aqui, receba, e tava desse jeito assim. Meu Deus, se esse homem não receber, eu vou desmaiar. Porque nosso corpo não está preparado para receber o poder. Se tiver alguém que desejando muito, vai sair uma unção, meu corpo não vai aguentar. Então, no seu caso, Carla, você pode ter certeza que é uma manifestação do Espírito. Por exemplo, o Edson Conceição, do Verbo da Vida, eu vi uma experiência dele hoje. Ele recebeu a unção de uma pessoa, mas ele ficou tranquilo. Ele ficou em paz, ele sentiu um pouco de sono, mas não foi nada de cair no chão. Só que quando ele foi para a casa dele, com a esposa dele, depois de ter comido, barriga cheia, não tem nem clima para nada, ele quis testar se era unção mesmo. Os filhos dele estavam dormindo, ele acordou ela, falou, não, deixa eu orar para você para ver se essa unção que eu recebi lá no Rema é verdadeira mesmo. Quando ele colocou a mão sobre ela, ela ficou do mesmo jeito, chorando, tranquila, e ela tinha recebido. Por quê? Porque ainda que você tenha reações no seu corpo, é só a reação da unção, não é a unção. A unção vai ficar, e você tem certeza que ela está. Da mesma forma que quando você fala em línguas, e se você parar de falar, você sabe que a língua continua no seu espírito. Então existem pessoas que vão estourar aqui junto comigo. Estou gritando, ela vai gritar também, mas tem pessoas que vai ficar tranquilo, e vai receber a unção, e vai orar por alguém, e vai começar a ver as coisas acontecerem, porque a unção pregnou em você. Não adianta você receber algo aqui agora e não orar, não ter intimidade com o Espírito Santo. Vai ser um saquetel furado. Molhou, vazou, acabou. Pode até orar para 1, 2, 3, mas vai acabar, porque você precisa de gerar isso. A unção, ela precisa ser algo, por exemplo, Jesus disse que no secreto o Pai está querendo ver você, para em público te recompensar. Quer ser recompensado no público, não está no secreto. Que bonito, não vai ser. Então esses testemunhos aqui é glorioso. Se não tiver mais nada, fico por aqui. Agradeço você que ficou, você que foi tocado. Vamos marcar uma próxima. Por mim eu fazia uma vigília, mas está longe. Então ficava aqui, ó, fluindo. É muito bom quando o Espírito Santo flui, né? Obrigada, maravilhoso. Mas eu agradeço, vou orar aqui, finalizar. Pai, em nome de Jesus, agradeço, Senhor, por essa reunião, por esse toque, Senhor, do Teu Espírito sobre a vida dos Teus filhos. Que nós possamos crescer, fluir, manifestar o Seu reino. Romanos 8,19 diz que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pai, que eles sejam tocados e que eles se manifestem como filhos maduros do Teu reino e sejam ativados. Faço das minhas palavras a de Moisés. Quero que todos sejam profetas e que o Seu Espírito esteja sobre todos e que eles fluam mais e que deem fruto, Senhor, através dessa unção que está sobre a minha vida, que aconteça fruto no ministério deles, que aqui se levante mestres, evangelistas, pastores, apóstolos, profetas, cheios da unção, transmitindo o Seu reino por onde eles passarem, é o que eu te peço, em nome de Jesus. E se você que é tímido, não quis contar a experiência aqui, me chama no privado ou fala lá no grupo, que eu quero saber, amém? Vou ficando por aqui. Amém. Deus abençoe você. Amém. Por que você ficou desse jeito? Tá passando mal? Mas tá. Você tava regalando, veio pra mim, eu falei, mano, você não vai pular no meu pescoço aqui? Tá assim. Tava olhando sempre pra mim. Você tá por regalado? O celular tá descarregando. O meu também, 7%.